Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Márcia Ramos Martins. Amadinhos, tudo tranquilo com vocês mesmo? De verdade, porque hoje nós vamos dar continuidade à sintaxe, trabalhando os tipos de predicado. Na aula anterior, a gente trabalhou o quê? Os tipos de sujeito, né? Que o sujeito ele pode ser simples, composto, indeterminado, inexistente. Não é assim? Não é mesmo? Então, hoje nós vamos focar o quê? No predicado. E o predicado também é a estrutura básica, faz parte da estrutura básica da oração. Que nós já estudamos aqui os termos essenciais da oração. Sujeito e predicado. Detalhadamente com os tipos de sujeito, agora detalhadamente com os tipos de predicado. Então, vamos lá para a nossa aula 40.1, sintaxe, tipos de predicado. Ó, aí vamos aqui, quais são os tipos de predicado que nós temos? Nós temos predicado verbal, temos predicado nominal, temos predicado também verbo nominal. Então, eu só coloquei aí só a temática tipos de predicado, mas essa aula falará de todos. Belezinha? Começando então, amadinha, mais um objeto de conhecimento, né, para você armazenar no seu HD, que é a aula de hoje é tipo de predicado, certinho? Eita, amadinha, então vamos lá. Aqui nós temos um texto imagético. Presta atenção aqui, ó. Quem aí tem ainda, né, a presença dos avós, vovó, vovô, bisa, né? Ou bisavô, quem é que tem? Tem alguém aí que tem tataravô? Hã? Não, né, amadinha? Então, nós temos aqui essa imagem para a gente dar início. Você vê aqui um grupo de avós e duas crianças, né? Não é isso? Aí, ó, essas duas crianças estão na casa de quem? Ah, eu estou lá na casa da minha avó, lá na casa dos meus avós. Então, o enunciado, você já vai entender, ó. A avó conta às netas histórias de sua infância. Então, aqui, ó, presta atenção, amadinho. Quem que conta às netas histórias de sua infância? Aí, automaticamente, ó, a avó. Muito bem. É a avó mesmo. E a avó, amadinho, né? Ela é o sujeito da oração. Lembra? Da oração? Oração é uma frase que gira em torno do verbo. Então, nós temos aqui a avó, que é o sujeito. Conta às netas a história de sua infância. Esta partezinha aqui todinha é o predicado. Então, aqui, a avó, essa parte aqui, é o sujeito simples, porque aqui a palavra principal é a avó, é o núcleo do sujeito, e aqui eu vou colocar SS para dizer que apresentou apenas o núcleo, então é um sujeito simples, beleza? Aí conta a história, conta as netas, história de sua infância, eu tenho o quê? O predicado, tá bom? Então a gente vai ficar nessa ondinha aqui, ó, nessa parte que tá do lado, nós vamos estudar o quê? O predicado, tá certo? Então, é isso aí. Predicado verbal, ó, quando eu falo conta as netas, é uma ação. A avó está praticando uma ação, a ação de contar, tá bom? Então, o predicado verbal possui um verbo de ação que é também o núcleo do predicado verbal, tá certo? O verbo pode ser ou não ter complemento, isto é, vir acompanhado de um objeto, tá certo? Então, vamos observar aqui, nessas três orações, e você vai, o neto visitou a avó. Aí você olha para aqui, amadinho. Vamos olhando para cá, ó, para o quadro, ó. O neto visitou a avó. Quem visitou a avó?
o neto. Olha só, não ficou bem retinho, tá certo? Mas você já sabe, ó, aqui eu tenho um sujeito. E é um sujeito simples. Agora a Ondinha, opa, tá aqui a Ondinha, ó. Ondinha, visitou a avó, é o quê? Predicado. Vou colocar aqui, ó. É o predicado. É a informação que eu tenho do sujeito. Agora, visitar é ou não é um verbo de ação? Muito bem, é uma ação que o neto fez. Então, aqui, ó, esse visitar é o núcleo do predicado. Se fala, ô, Márcia, deixa eu ajeitar aqui, amadinho, se ficou feio. Ó, é o núcleo do predicado, porque aqui é o núcleo do predicado verbal, é o próprio verbo, é a ação. Se eu tenho uma ação, e ela é ação, ó, eu vou ter predicado verbal. Certinho? Estão entendendo? Então, aí, ó, o verbo, né, no predicado possui o verbo. Aí você vai observar se esse verbo é de ação ou não. Beleza? Aí vamos ver para a próxima. A menina entregou flores para a aniversariante. Quem entregou flores à aniversariante? A menina. Então, aqui você já sabe, né? Vou colocar sujeito simples aqui, porque só possui o núcleo. Ficou feinho. E aqui, sujeito simples. Vou colocar SS. Já sabe que é a menina, né? Quem é o núcleo da menina? A menina. Entregou. Opa! Ondinha. Isso aqui tudinho é o quê? É o predicado. Olha só. Entregar não é uma ação? É uma ação, amadinha. Então, coloca aqui, ação. É o verbo da oração, né? Então, se indica um verbo de ação, eu vou ter o predicado verbal. Eu já vou estar abreviando aqui para vocês, tá bom? PV, predicado verbal. Vamos ver para outra. Toda a família festejou. Quem festejou? Toda a família. Então, aqui eu tenho um sujeito simples, né? E olha aqui, Ondinha, aqui é o verbo. É um verbo que indica o quê? Uma ação. E ele é o quê, amadinha? Olha só, é o núcleo do predicado verbal. Se é o núcleo do predicado verbal, é uma ação. Ficou feio, né? Então, esse predicado aqui, ó, predicado verbal. Eu já até havia escrito, né? NPV, núcleo do predicado verbal. Beleza? Então, e outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, que os verbos, né, que vão indicar a ação, presta atenção, aí você vai ver a questão, como que eles vão ser classificados. Em verbos transitivos ou verbos intransitivos. No caso, visitou, o neto visitou, aí você vai fazer o quê? Por quê? A avó. Olha só, esse visitou, ele pede o complemento, tá certo? É um complemento verbal, que é a avó. Aí eu vou ter esse verbo aqui, vou apagar que tá todo bagunçado, né, Amadinho? Aí o visitou é VTD, ó. Verbo, por que VTD? Verbo transitivo direto. É um verbo significativo. Aí a avó está completando, né, o sentido do verbo visitar. Quando eu tenho um verbo transitivo, né, ele pode ser direto ou indireto. Ó, visitou. Aí você faz a pergunta, o quê? O quem? A avó. Então, a avó está completando o complemento verbal. Esse complemento verbal, ele não veio acompanhado de preposição. Tá certo? Mas isso aqui a gente só para... Aí ele vai ser, ó, objeto, vou colocar direto. Objeto direto. Então, aqui eu tenho o verbo transitivo, direto e o complemento verbal, que é objeto direto. Então, eu já sei que é predicado verbal, tá certo? Só vai falar da ação. Agora, na próxima, eu tenho entregou. O quê? Flores. Para quem?
sim, para aniversariante. Ó, VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Aí, o que eu tenho aqui, ó? Vai ser o OD, que é o objeto direto, e esta outra parte vai ser o OI, que é o objeto indireto, que é aquele que vem acompanhado de preposição, tá certo? Da preposição. Beleza? Agora a outra. Toda a família festejou. Pronto. Precisa acrescentar alguma coisa para entender essa frase? Claro que não, né, amadinho? Aí o que eu vou ter aqui? Verbo intransitivo. Aquele que não precisa de complemento. Ele sozinho, né, passa a informação. Beleza? Então, esses verbos aqui são verbos significativos. É necessário ele na oração. Tá bom? Vamos lá, então. Agora, o predicado nominal. Olha bem aqui, ó. O predicado nominal, eu vou ter um verbo, tá certo? Mas só que esse verbo eu posso retirar da frase. Por quê? Porque ele não vai ser um verbo significativo. Tá bom? Como assim significativo, professora? Lembra do lado visitou e do festejou? Ele é necessário lá. Aí o verbo de ligação, ó, vai ligar o sujeito ao seu predicativo. Mas vamos olhar aqui, amadinho, para ficar fácil. Ó, a avó ficou surpresa. Aí, ó, esse ficou aqui, ó, faça de conta que não tem nem como mostrar para vocês, né? Tampe aí o verbo ficar, que é o ficou aí. Tampou? Avó surpresa, você não entende? Então, ela tá ligando aqui, a avó é o sujeito, que é o sujeito simples, e surpresa. Quem que ficou surpresa? A avó. Aí vai ser o PS. E esse ficou é o verbo de ligação, tá certo? Que liga o sujeito ao seu predicativo. Aí, quando eu tenho o verbo de ligação mais PS, eu tenho um predicado nominal, tá bom? Porque esse verbo de ligação já diz tudo, liga o sujeito ao predicativo, tá bom? Vamos ver outra. Os netos, né, estavam felizes. Olha só, aí, ó, passa um tracinho aí, faça de conta. Ó, esse verbo aqui, ele não é significativo, porque eu retiro. Os netos felizes. Estão entendendo, amadinhos? Ó, então esse estava, o verbo estar, é um verbo de ligação. Os netos é o quê, amada? Sujeito simples e felizes. Olha só, tá ligado a quem? Ao neto. Então vai ser PS. Não é sujeito, então predicativo do sujeito. Tá certo? Agora vou apagar aqui para vocês essa parte que eu coloquei uma setinha para ficar bonitinha. Tá bom? Olha só. Verbo de ligação determina o estado do sujeito. Então, o que nós temos aqui, ó? Possui como um núcleo, né, um nome. Quem é esse nome? Surpresa e felizes. Que vai caracterizar quem? O sujeito da oração. Então, aqui preste atenção. E está ligado a este por meio de um verbo de ligação. Já foi falado isso. Nesse caso, a característica é o núcleo do sujeito. Então, aqui, ó, você tem o nome. Tá bom? Esse nome está relacionado a quem? Ao sujeito. Olha a ondinha, olha a ondinha. E aqui, ó, ficou surpresa, estavam felizes? Predicado nominal. A fórmula do predicado nominal. Eu tenho verbo de ligação mais predicativo. Tá bom? Ó, verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Ó, grave aí, ó. Verbo de ligação mais PS é igual a PN. Verbo de ligação mais PS é igual a predicado nominal. Verbo de ligação. Se, está, parecer, continuar, tornar, andar. Olha só, os principais são esses, tá bom? Se, estar, parecer, continuar, tornar, andar. Beleza? Verbos de ligação. Vamos lá. Agora, amadinhos, vamos ver aqui o predicado verbo nominal.
Então, ó, só pelo nome verbo nominal, presta atenção, amado. Eu vou ter uma ação e também vou ter um estado na oração. Vamos olhando aqui, ó. A avó festejou animada. A avó, quem é o sujeito da oração, Bianca? A avó, a Bianca respondeu a avó. Então, festejou, eu tenho uma ação. E animada é o estado. Olha bem, ó, tem uma ação e estado. Olha, ondinha, num predicado. Tá certo? Então, o núcleo do predicado verbo nominal, eu tenho a ação e também tenho o nome. Ó, eu tenho dois núcleos, uma é a ação, a outra é o nome. Por isso que dá-se o nome de verbo nominal. Estão entendendo, amadinhos? Certo? Beleza? Então, bem bonitinho aí para vocês. Agora, com a setinha. Olha só, ó. Se eu mesmo que eu colocasse assim, a avó festejou. A avó estava animada. E juntou uma frase só, a avó festejou animada. Beleza? Então, o verbo de ligação eu posso retirar da oração. Vamos ver aqui. Aí, ó, animada é o predicativo do sujeito, tá bom? E esse animada, por que é predicativo do sujeito? Porque tá ligado à avó, que é o sujeito da oração. O menino deixou a avó orgulhosa. Presta atenção aqui, ó. O menino deixou a avó orgulhosa. Então, já sei que, ó, o menino é o sujeito da oração. Como só tem um núcleo, é o sujeito simples. Não é assim, amadinho? Aí, deixou a avó orgulhosa. Aqui, eu tenho uma ação. Presta atenção. Aqui também eu tenho um estado. Olha agora, amadinho. Esse estado está ligado ao sujeito ou ligado a outro termo na oração? Aí você vai ver, ó, que está ligado à avó. Aí você vai ter que lembrar que aqui é o predicado, né? Olha a ondinha. Então, se a avó é o complemento verbal do verbo de ação. Deixou o quê? A avó orgulhosa. Então, objeto direto, tá bom? Então, esse estado é do objeto. Eu não vou chamar predicativo do sujeito, mas sim predicativo do objeto. Limpando aqui para vocês, olha aqui, ó, prestando atenção. Então, esse orgulhoso está ligado à avó, que é o complemento verbal, é o objeto direto. E, já que ele é objeto, não é uma característica do objeto, que é a avó, então, predicativo do objeto. Tá certo? Então, apresenta um verbo de ação e uma característica, que é o estado, né? Que pode referir-se ao sujeito, que é predicativo do sujeito, quanto ao objeto, que é predicativo do objeto. Não fica fácil assim, amadinho? Então, se essa característica estiver relacionada ao sujeito, é predicativo do sujeito. Ou se estiver relacionada ao objeto, predicativo do objeto. Muito fácil, certo? Vamos dando sequência, então. Agora, vamos ver em relação à transitividade verbal. Presta atenção. Ó, o verbo é, sem dúvida, a palavra mais importante da oração. Sem ele, não há oração. É claro, o que a gente falou aqui, quando a gente iniciou a sintaxe, né? Para ser oração é necessária a presença do verbo. Então, amadinho, vamos lá. A classificação de um predicado depende, presta atenção, diretamente do tipo de verbo que ele contém. Ao estudar o tipo de predicado, é necessário identificar a predicação do verbo. Que é isso, amadinho? Você saber se ele é verbo transitivo, verbo intransitivo, ou bitransitivo, ou verbo de ligação. Tá bom? Vamos lá. Vamos começando aqui pelos verbos de ligação, ó. Relaciona o sentido a uma característica pertencente a ele ou
expressa um estado permanente ou transitório do sujeito localizado no predicado nominal, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, estado transitório. Aqueles estudantes andam desanimados com o campeonato, né? Só naquele momento que eles estão desanimados. Então, no período de transição. Então, aqui, ó, o verbo andar aí, ó. Lembra? Ser, estar, aparecer, continuar, tornar, andar. Verbo de ligação. Aí, ó, outro estado transitório. A velha senhora estava curiosa, ó. Olha aqui, verbo de ligação. Tá bom? Verbo de ligação. Beleza? É aquele verbo que eu posso retirar da frase, mesmo assim continua entendendo. Ó. Aqueles estudantes desanimados com o campeonato. A velha senhora curiosa. Beleza? Agora tem mais outro aqui, ó. Estado permanente, ó. Nós somos filhos de João, ó. Nós, filhos de João. Então, aqui, ó, verbo de ligação. Belezinha? Então, aqui são... Essa questão, toda vez que aparecer verbo de ligação, eu tenho o quê? Predicado nominal. Certo? E apagando aqui, para não ficar feinho, que eu fiz a setinha para depois você revisar. Beleza? Então, vamos lá então, amados. Temos aqui agora verbo de ligação. Ela estava linda. Os alunos andam animados ultimamente. O professor permanece atento. Agora, os verbos significativos. Ó, para o verbo de ligação, eu tenho sempre, ó, uma característica. Cadê? Já ia grifando errado. Beleza? O verbo significativo. Ele estava no casamento, ó. Ó, olha só, o que eu tenho aqui a característica, Amadinho? Não, aqui é um adjunto adverbial. Os alunos andam muito, olha aqui o advérbio. O professor permanece na sala de aula, olha só. Então, qual é aqui? Ele é significativo. Se esse verbo estar, andar, permanecer, aparecer, logo em seguida um advérbio, que é adjunto adverbial, ele vai ser um verbo significativo, tá certo? Verbos de ação, amados, relacionam o sujeito a uma ação expressa no predicado. O casal namorava no quintal. Qual a ação que ele fazia? Namorava. Então, tá aqui o verbo de ação, tá certo? A velha senhora sorria atrás da porta. Qual a ação que ela fazia? Sorria, tá bom? Então, olha só, olha a ondinha, que é o predicado verbal. Então, tá expressa o quê? A ação. E o núcleo do predicado verbal é uma ação. Então, olha só, fique ligado aqui, ó, tá certo? Agora nós temos aqui, ó, são intransitivos verbos que expressam ações que se limitam ao sujeito, sem envolver ou recair sobre o objeto. Então, se eu falo a criança namorava, o casal namorava, pronto, já entende, né? Ele sozinho é capaz de passar a informação. A velha sorria, pronto, já passou a informação, já sabe que ela sorriu. Beleza? Então, vamos lá. O rapaz surpreendeu a moça. Aí você tem aqui, o rapaz surpreendeu. Aí o quê? A moça. Então, se eu falo até não surpreender, ele é uma ação, mas só que essa ação aqui, ó, que está no predicado, vai precisar de um complemento, que é, no caso, a moça. A moça segurava o quê? O bilhete. Então, ó, esse bilhetinho aqui, ó, está completando o sentido do verbo. A jovem gostou da surpresa. A jovem gostou do quê? Ou de quê? Da surpresa. Então, já sabe que esse daí já está precisando de um complemento. São verbos transitivos, né? Aqueles que precisam de um complemento, com ou sem preposição. Olhando aqui que está escrito, são transitivos verbos que enunciam ações que recaem sobre um objeto, envolvendo um outro ou outros elementos da oração.
No caso aqui, ó, o complemento verbal, porque está completando o sentido do verbo. Um com preposição e outro sem preposição. Tá certo? Apagando para ficar bonitinho. Então, nós temos aqui, ó, pão para você, ó. Beleza? Bem bacaninha para o aluno, tá certo? E estudar com calma. Sem preposição, objeto direto, com preposição, objeto indireto. Agora eu tenho aqui de onde vem a palavra transitivo, ó. Curiosidade. O termo deriva do latim transitare, que significa andar, passar de um lugar para o outro. Escrevi. O quê? Um poema. Então, um poema, tá certo? É o complemento verbal, está completando o sentido do verbo escrever. Beleza? Então, tome nota aí para você. Belezinha? Então, vamos aqui, ó. O rapaz declarou seu amor para a moça. Eu falo, declarou o que? Seu amor para quem? Para a moça. Então, aí o verbo bitransitivo, enunciação, que sendo executado pelo sujeito, recai sobre dois objetos ao mesmo tempo. Um com preposição e outro sem. No caso, seu amor vai ser objeto direto e para a moça, objeto direto, porque já sabe que está aqui a preposição. Tome nota. Aqui eu tenho o seguinte, a moça sorriu, não precisa de complemento nenhum, então é verbo intransitivo. A moça sorriu para o rapaz, eu tenho o verbo transitivo. A moça está na praça, intransitivo. A moça está feliz, verbo de ligação. Então, observe bem aí que é muito importante, ó. Então, aqui eu falei, ser, estar, aparecer, continuar, andar e mais outros por aí. Ó, aqui, ó, verbo de ligação. O que tem do lado? Uma característica, né? Um nome. Então, aqui é verbo de ligação. A moça está na praça. O que tem do lado? Um advérbio. Ó, sorriu para o rapaz. O que nós temos aqui, ó? Ó, verbo transitivo, indireto, tem a preposição. E a moça sorriu, intransitivo. Beleza? Então, me nota. Aqui, né, para complementar, nós temos aqui verbos significativos e verbo de ligação. Quais são os verbos significativos? São os transitivos e intransitivos, tá certo? Agora presta atenção, ó. Aí eu tenho o verbo de ligação, ser, estar, aparecer, continuar, andar. E dependendo da situação, ele vai ser também intransitivo. Ó, direto, sem preposição, amar, compor, comer. Indireto, com preposição, precisar, obedecer e gostar. Direto e indireto, pede dois complementos, né? Servir, enviar e dar. Agora, Amadil, para ver se você realmente entendeu, vamos praticar. É isso aí, aqui, ó, explicando um pouquinho e vamos logo para colocar na prática. Exatamente. Aí eu pergunto a você, Cauã, que está sentadinho aí, tô vendo fumacinha saindo, ó. Todas as orações a seguir apresentam predicado verbo nominal, exceto, vai ser só o Cauã não, pode ser a Carol, pode ser, quem mais? Pode ser a Geiciele, estou falando da turma da professora Thaisa, né? A Ariane, Elisângela, Emily, Isabelle, Laísa, Maria Eduarda, Matheus, Caiabe, Ana Larissa. Então, todos. Ó, o menino voltou machucado, cansados os jogadores deixaram o campo, chamavam-lhe de covarde, assistiram ao espetáculo Feliz Clarice e Carolina, e era medrosa aquela criança. Então, todas apresentam predicado verbo nominal, ou seja, vai ter ação e vai ter também um estado. Beleza? Qual que não apresenta nem a... vamos lá, reformulando. Predicado verbal são dois núcleos, verbo nominal, na verdade, ação e estado. Qual que não tem, que não ocorre? Ação e estado. A, B, C, D, E, nós temos aqui, Amadinho, ó, a ação. O menino voltou machucado, aqui é a ação. Então, aqui, ó, PV,
N. Cansados, os jogadores deixaram a ação PVN. Tem os dois. Chamavam-lhe, aqui ó, chamava a ação de covarde o Estado. PVN. Opa! Assistiram ao espetáculo, assistir a ação feliz, ó, PVN. Agora você tem aqui, era medrosa, somente verbo de ligação. Era medrosa, ó, PS, aquela criança. Aquela criança era medrosa. Então aqui, amada, eu tenho um verbo de ligação. Qual é a alternativa que não é PVN? Somente a alternativa E. Beleza? Vamos lá para a próxima. Qual das frases abaixo temos um predicado verbo nominal? Ou melhor, um predicado nominal. Predicado nominal. Presta atenção. Alice chegou cansada ao trabalho. Ó, eu tenho ação e tenho estado. Então, esse daqui já foi descartado. Jonas e Fernanda caminharam muito. Aqui eu só tenho ação, então predicado verbal. Ele quer predicado nominal. Luiz e Alice estão fazendo torta de maracujá. Ó, estão fazendo ação. Então aí, ó. Vitória chegou ofegante à aula. Ó, chegou ação e aqui, ó, é o quê? É o quê, amadinho? O estado. Alan continua atencioso comigo, ó. Aqui eu tenho só Alan atencioso comigo. Então, continua é o quê? É o predicado, né? Predicado nominal. Tá bom? E vamos logo aqui, amado, para o nosso hora de produzir o trabalhando gênero. Você, é claro, você estudante, você amadinho, fará o quê? Ó, o mapa mental do nosso conteúdo sobre os tipos de sujeito. É claro que você vai utilizar da sua criatividade, ó. Esse mapa mental, amado, é para facilitar no momento que você vai estudar. Você faz bem colorido, tá certo? Pode usar canetinhas de cores, né? Para chamar atenção mesmo, entendeu? Opa, aquele que... Esse aqui é muito interessante, já vou grifar, tá certo? Então, aí a atividade do Trabalhando no Gênero é o mapa mental. Vamos rapidão aqui falar que a gente falou desta aula. Predicado verbal é um verbo que de ação. Então, se ele é um verbo de ação, é um verbo significativo. Beleza? Então, eu vou ter lá nesse predicado verbal verbo transitivo, tá certo? Ou verbo intransitivo. Aí eu pergunto a vocês, o que é um verbo transitivo? É aquele que vai precisar de complemento. Esse complemento pode ser acompanhado de preposição ou não, tá certo? Vamos lá. João gosta de Maria. Bem fácil. Então, gosta de quem? De Maria. Então, aí, ó, de Maria, complemento o verbo gostar. Então, esse verbo é verbo transitivo indireto. João ama Maria. João ama quem? Maria. Aí eu vou ter verbo transitivo direto, porque não tem preposição. Agora, João ofereceu ajuda a Maria. Aí, verbo transitivo direto e indireto, porque existem dois complementos. João saiu. Pronto. Verbo intransitivo, predicado verbal. Agora, o predicado nominal. Vai ter verbo que? De ligação. Aquele verbo que eu posso retirar da oração. Como assim, amadinha? João está cansado. João é feliz. Ó, então, é cansado, está cansado, é feliz. Então, aí eu tenho o verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito. Agora, predicado verbo nominal. João João fez um bolo delicioso. Ó, esse João é prendado, né? Então, João fez um bolo, fez uma ação, o bolo delicioso, ó. Aí eu tenho no predicado o verbo fazer, que é o fez, e o delicioso, que é o quê? O nome, o estado. Então, eu tenho aí dois núcleos, um para a ação e o outro para o estado. Tá certo? Então, é verbo nominal.
E assim, amadinho, bem facinho os tipos de sujeito. Fico por aqui e aguardo vocês lá na nossa revisão. Até lá!